Presidente, antes de fazer o meu pronunciamento sobre o tema que escolhi para hoje, eu quero registrar com muita satisfação uma comitiva que vem do meu estado e que vem divulgar aqui, essas belas jovens que já aparecem, são rainhas da festa da bergamota e das flores da região de São Sebastião do Caí, que tem no Rio Grande do Sul uma região produtora das mais belas flores do nosso estado. E além de uma festa, senador Flecha, além da produção de laranjas e bergamotas. Minha colega Ana Amélia Lemos conhece bem, porque é uma festa muito concorrida que vai se realizar lá em São Sebastião do Caí, de 20 de maio a 5 de junho. Então, estão aí o prefeito Darcy José Lauermann, a primeira-dama Zoraia Lauermann, a coordenadora de cultura Ingrid Borchardt, a rainha da festa Aline Schneider, as princesas Amanda, Johanna Azevedo e Duane Cardoso. Quero registrar também a presença do vereador do PDT de Tenente Portela, que está nos visitando aqui, o Luiz D. Não me deram todo o nome do Luiz. Bom, mas Luiz Claudir dos Santos, seja bem-vindo, representando o Tenente Portela lá na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Mas, senhor presidente, a luta dos brasileiros contra a corrupção nunca foi tão intensa como nesses últimos meses. Vemos nossas instituições trabalhando, nossas leis sendo cumpridas. Entretanto, sabemos que precisamos fazer muito mais. Seguir no embalo dos últimos acontecimentos do combate à corrupção no Brasil. O momento pelo qual passamos tornou-se único, gerando a possibilidade da discussão e introdução de medidas e mecanismos que criem obstáculos no desvio de recursos públicos e tornem a prestação de serviços do Estado eficiente para a população. Portanto, senhor presidente João Alberto, é com grande satisfação que recebemos ontem, nas dependências da Câmara dos Deputados, as propostas trazidas pelo Ministério Público Federal ao Congresso, medidas destinadas ao aperfeiçoamento do sistema jurídico, de modo a reprimir a corrupção e a impunidade no Brasil. Uma velha praga brasileira, a impunidade. O conjunto de medidas alcançou um número expressivo de apoio dos brasileiros. Ao todo, foram mais de 2 milhões de pessoas que subscreveram esta importante iniciativa, as 10 medidas contra a corrupção. Nesse documento estão inseridas iniciativas louváveis, como a criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos, aumento das penas e crime hediondo para a corrupção de altos valores, e responsabilização dos partidos políticos e a criminalização do Caixa 2, medidas que atingem o sistema nervoso central dos desvios que temos vistos nesses últimos tempos no país. Agora, precisamos trabalhar para aprovar essas medidas, senhor presidente. Esse Congresso precisa agilizar a discussão e votação dessas medidas que mais de 2 milhões de pessoas mandaram para cá. Medidas, portanto, em caráter urgente, com vistas a evitar desvios criminosos, como estão sendo descobertos na Petrobras e outras entidades. Um verdadeiro assalto aos cofres da maior empresa brasileira, patrimônio público e razão de orgulho para nosso país por tantas décadas. A Petrobras foi pilhada, dilapidada, assaltada de forma criminosa. Há vários anos isso vinha acontecendo, pelo que agora se sabe, mas sempre se desconfiou.
Aqueles que contribuíram direta e indiretamente para este escárnio precisam ser responsabilizados pelos seus atos, tanto na esfera civil quanto criminal. Certamente poderíamos ter evitado atos de corrupção em grau tão elevado se as medidas agora propostas pelo Ministério Público já estivessem em vigência, pois sabemos que o mecanismo criminoso descoberto pela Operação Lava Jato se espalhou por outras estatais, além da Petrobras, atingindo o sistema elétrico e o BNDES. Propostas como a criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos e a prisão preventiva para evitar a dissipação do dinheiro desviado podem ajudar na elucidação das ramificações do crime do Petrolão, por exemplo. O prejuízo sofrido pelo Brasil teria sido muito menor e a recuperação do lucro derivado do crime mais eficiente se o nosso arcabouço jurídico fosse dotado de mecanismos mais eficazes, como precisam ser com as ações desse Parlamento, do Congresso Nacional, a partir de agora. Se com o julgamento do Mensalão, lá atrás, atingimos um novo grau de maturidade institucional, quando agentes públicos e privados foram encarcerados por uma série de crimes que tiveram o intuito de manipular o processo democrático com as condenações do Petrolão, demos agora mais um importantíssimo passo. A Operação Lava Jato vem nos mostrando que a impunidade do Brasil não é mais o triste costume que era. A série de investigações, prisões, confissões, delações e condenações nos mostra esta série que ninguém pode se considerar acima da lei, sejam gestores públicos, empresários ou políticos. O risco de ser preso se tornou realidade para os delinquentes que agem nos subterrâneos do poder, como lembrou o ministro Celso de Mello em seu voto memorável no processo do Mensalão no Supremo Tribunal Federal. Assim, na medida que vemos ações que visam obstruir investigações ou insinuações de acordões que agora se tem ouvido, devemos agir. Outras iniciativas, como a que propõe o fim do foro privilegiado para ministros de Estado, proposta que apresentei nesta casa, também se encaixam no rol de medidas que visam aperfeiçoar o nosso sistema. Afinal, devemos evitar que investigados se escondam em cargos públicos de livres nomeações em busca de deslocamento de foro para seus processos ou em áreas mais lentas do Poder Judiciário. Portanto, chegou o momento de repensar estruturas, aperfeiçoar mecanismos, adotar soluções eficientes que criem freios à corrupção. Hoje, com pouco mais de 100 empresas estatais, que somam 328 bilhões de reais em valor de mercado, além do controle sobre diversos fundos de pensão ou fundos de investimentos, com ativos superiores a 450 bilhões de reais, o governo federal é hoje responsável por controlar esta parte tão acentuada da economia do país. Isto facilitou os desvios tão avultados que enormes prejuízos causaram à vida dos brasileiros. Assim chegou o momento de repensar esse modelo de Estado, onde alguns governantes se servem de recursos que deveriam atender às grandes carências dos brasileiros. É imperioso que a economia do país seja administrada por gente competente e honesta, valorizando empreendedores e trabalhadores sérios, desburocratizando seus caminhos, limitando o escopo de atuação do Estado, tornando-o menos fácil para os corruptos que hoje advogam seu gigantismo para se regalar em suas benesses. Todo esse processo, acompanhado de medidas efetivas que criem barreiras sérias e robustas contra a corrupção, como aquelas agora propostas e ontem trazidas ao Parlamento pelo Ministério Público Federal. É o caminho, este sim é o caminho que devemos trilhar. Portanto, já encaminhando à conclusão, senhor presidente, reitero aqui
o ingresso ontem também no Congresso Nacional da proposta de iniciativa popular trazida pelo Ministério Público Federal com a elaboração de 10 medidas de combate à corrupção. Um profícuo trabalho elaborado em cima da experiência da Operação Lava Jato, com participações dos procuradores da República, Polícia Federal, Receita Federal e pelo juiz Sérgio Moro, no processo histórico que desmontou o esquema de desvios da Petrobras. Prestimosa colaboração dessas autoridades ao aprimoramento das leis e da repressão aos crimes contra a administração pública. Permite uma parte, senador. Sim, senadora. Senadora, por gentileza, o tempo está completamente esgotado. Não, perguntei ao senador. Já está no acréscimo. Eu pediria a excelência. Tem que falar, já tem aqui Paulo Bauer, senador, já esteve aqui comigo, e a senadora Vanessa Graviotti, todos estão com urgência para falar. E também a senadora Anabela, que está levantando o braço, que vai fazer uma comunicação. É que o debate sempre é muito profícuo nessa casa. Eu não estou com pressa, eu estou apenas lembrando que eu também estou inscrita, presidente. Presidente, eu gostaria de apelar a um pouco mais de tolerância, porque nós estamos ainda com um quórum relativamente pequeno, de modo que acho que teríamos condições de propiciar o diálogo que está sendo pedido. Senadora Gleice, com muito prazer. É muito rápido, mas eu não poderia deixar de me manifestar ouvindo Vossa Excelência falar da necessidade de medidas para enfrentar e combater a corrupção, as quais eu concordo plenamente. Eu li as matérias sobre o pacote trazido pelo Ministério Público de Iniciativa Popular, eu acho que tem propostas muito importantes. Só queria lembrar que há um ano a presidenta Dilma mandou um pacote anticorrupção para a Câmara, que tem propostas muito semelhantes às que foram protocoladas ontem, e nada disso andou, infelizmente, na Câmara dos Deputados. E também lembrar que várias medidas foram tomadas pelo governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, que foi, inclusive, o que proporcionou que a Operação Lava Jato tivesse tanto sucesso nas suas investigações. Vai desde a autonomia do Ministério Público, a autonomia operacional da Polícia Federal, a lei dos crimes contra as organizações, a lei contra as organizações criminosas, enfim, uma série de legislações. E queria, por final, senador, só ler hoje uma colocação do procurador da República, Carlos Fernando dos Santos Lima, que é lá do Paraná, que não guarda qualquer simpatia com o PT, muito pelo contrário, ele é integrante da força-tarefa da Operação Lava Jato, às vezes acho que não guardam simpatia com político algum, mas ele disse o seguinte, que eu gostaria de registrar aqui. Aqui temos um ponto positivo que os governos investigados do PT tem a seu favor. Boa parte da independência atual do Ministério Público, da capacidade técnica da Polícia Federal, decorre de uma não intervenção do poder político, fato que tem que ser reconhecido. Os governos anteriores realmente mantinham o controle das instituições, mas esperamos que isso seja superado, disse em um recado velado a governantes em um eventual cenário pós-Dilma. Em um país com instituições sólidas, a troca de governo não pode significar absolutamente nada. Quero crer que nenhum governo do Brasil signifique alterações no rumo do Ministério Público, no Judiciário, na Polícia Federal. Deveria ser assim. Eu queria deixar registrado, porque isso aqui não é um petista falando. É um membro do Ministério Público que é um dos coordenadores da Operação Lava Jato. Portanto, que nós avanços importantíssimos no país, no que tange à democracia, à abertura e à questão do apoio às investigações. Agradeço muito, senadora Gleice Hoffmann, a sua contribuição e vejo que está em sintonia com aquilo que estamos sustentando aqui da tribuna e que contém também a série de medidas trazidas pelo Ministério Público Federal numa tarde festiva ontem, de muita gente, para o ato de entrega ali num dos plenários da Câmara Federal. E se o Congresso foi indolente no passado, ao não agilizar as medidas propostas, não sejamos daqui para diante também indolentes. Vamos fazer aquilo que estamos aqui propondo, que se agilize essa iniciativa popular com mais de 2 milhões de assinaturas. Então, é
por isso também que eu quero aqui me somar à iniciativa do senador Regufe, que ontem esteve aqui nessa tribuna anunciando a sua proposta de emenda constitucional, onde propõe tramitação em ritmo similar ao das medidas provisórias. E o senador Regufe tem toda a razão quando afirmou que aqui é inaceitável que uma proposta da presidência da República tenha mais importância do que um projeto com mais de 2 milhões de assinaturas. De fato, muitas vezes se acolhe aqui medidas provisórias que não têm nem urgência nem relevância de uma proposta como esta que entregou aqui ontem ao Ministério Público Federal. Então, que seja o êxito desse projeto o primeiro e grande passo de uma longa caminhada que vai nos afastar dos velhos males e vícios que há décadas vinham travando a prosperidade do Brasil. Em conclusão, senhor presidente, quero também agradecer a permuta